Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo certinho? Tudo jóia? O prof espera que estejam todos bem, certo? E passando, né, por mais um dia de quarentena aí, esperando sempre o melhor, certo? Galera, vamos continuar aí na nossa gramática, certo? As orações subordinadas substantivas ainda, né? Vamos ver, revisar quantas vezes forem necessárias até o conteúdo ficar bem assentadinho aí na cabeça. Beleza? Então vamos lá para ver mais alguns exemplos, né, e mais uma explicação. Esses slides, galera, são bem bacanas de salvar, tá? Depois, então, o prof vai mandar para vocês, porque ele tem uma explicação bem boa, assim, tá bom? Bem detalhadinha das orações subordinadas. Ok? Então vamos lá. Galera, uma oração subordinada substantiva, ela chama assim porque ela tem valor de substantivo, certo? E geralmente ela vem introduzida pelas palavras que e se. Em alguns casos, galera, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês neste slide. Pode ser que ela não se inicie no que ou no se, mas na imensa maioria, assim, tipo, 90% vai ser o que, na verdade. 95%, na verdade. Ok? Então, você acha o que é ali que começa a oração subordinada. Tá? E a gente chama essa conjunção que integra as duas orações de conjunção integrante. Ok? Então, olha o primeiro exemplo aí. Suponho que você foi à biblioteca hoje. Você vai ali antes do que, separa as orações, e aí você tem a oração principal, suponho, e que você vai à biblioteca hoje seria a oração subordinada. Por que ela é subordinada a outra? Porque sozinha ela não tem sentido. E a oração principal, nesse caso, também não tem, né? Se você falar só suponho, tá faltando aí um complemento, certo? O verbo supor, né, pede um complemento. Quem supõe, supõe algo. Então, este complemento, este objeto que está faltando, aparece na frente, tá? E aí, tudo aquilo que está na frente ali, ó, que você foi à biblioteca hoje, funciona como um objeto, né, um complemento daquele verbo suponho que veio anteriormente. Por isso que a gente fala que é uma oração substantiva, porque ele fica no lugar dessa coisa, né? Ele fica no lugar de um substantivo que é necessário para completar o sentido do verbo. Ok? Beleza. Galera, pode ser, né, que essa oração subordinada substantiva seja introduzida por um pronome interrogativo. Isso acontece, né? Aquele pronome que faz pergunta. Pode ser o que também, ou quem, ou qual, tá? E também alguns advérbios interrogativos, como por quê, quando, onde, como. Essas palavrinhas, né, também podem servir, né, como conjunção ali, unindo as orações, tá? Então, olha dois exemplos diferentes aí. O garoto perguntou qual era o telefone da moça. Se você olhar só para a oração principal, você tem o sujeito, o garoto, e perguntou, que é o verbo. Mas quem pergunta, pergunta algo, né? Então, o que ele perguntou? Qual era o telefone da moça? Isso aí completa o sentido do verbo, né? Então, é uma oração subordinada substantiva. E ela foi iniciada pelo qual, e não pelo que é mais comum, tá? Mas acontece, pode ser que seja uma dessas outras palavras aí. Quem, qual, por quê, quando, onde, como, tá bom? Olha de baixo lá. Não sabemos por que a vizinha se mudou. Você faz a perguntinha, não sabemos o quê. E aí na frente vem a coisa que ele não sabe, o motivo, né? Por que a vizinha se mudou. Então, pode ser que a oração subordinada substantiva venha, né? Iniciada aí pelo porquê, que seria um advérbio interrogativo. Ok? Beleza? Gente, 95% das vezes vai ser o que conjunção integrante. Mas pode ser que seja uma outra dessas palavrinhas aí também. Você vai perceber, né? Você vai perceber qual que está iniciando a segunda oração, a oração subordinada. Beleza. E aí, como nós classificamos todas essas orações, né? O primeiro tipo é a oração subordinada substantiva subjetiva, que é esse A que você está lendo aí. Quando que ela vai ser subjetiva? Quando ela tiver a função de sujeito. E digam, quando que isso vai acontecer? Quando você olhar para a oração principal e não ver o sujeito. Então, quando você olhar para a oração principal e não tiver sujeito ali, o sujeito vai ser a frase da frente, né? Aqui, galera, nesse slide, tem uma comparação aí entre uma oração simples, né, e um período composto, com duas orações. Então, olha lá, o primeiro exemplo. É fundamental o seu comparecimento. Comparecimento é substantivo, né? Eu poderia reescrever isso fazendo um período composto, que ficaria igual ao de baixo. É fundamental que você compareça. Aí percebam que já tem o que, já tem o compareça, que é um verbo, então isso já se torna uma oração. Em cima eu chamaria de sujeito, embaixo eu chamo de oração subjetiva, tá? Digão,
Como é que eu faço para saber que é subjetiva? Olha para a oração principal, olha para a oração em roxo que está ali, ó. Que está escrito oração principal. Esta oração tem o é, que é um verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar-se. E tem o fundamental, que é uma característica. Então eu tenho um verbo e uma característica, mas eu não tenho a coisa que tem essa característica. Isso aqui, ó, é fundamental. Então tá faltando o sujeito, né, o assunto da frase, a coisa que é fundamental. Quando falta o sujeito na oração principal, a oração da frente é subjetiva, ela funciona como sujeito. Tá? O que é fundamental? Que você compareça à reunião. Então, esse é o assunto da frase, esse daí é o sujeito. Tudo bem? Beleza. Digão, como que isso se organiza? Né? Como que... Tem até aqui uma dica, galera, para você colocar o isso no lugar. Tá? É fundamental isso, ou isso é fundamental. Né? Quando você pode substituir a oração por isso, você sabe que ela tem a função de sujeito. Tá bom? Isso é uma dica, mas isso aqui é só macete, tá, gente? É só uma dica, assim, para você testar ali, tá? Mas não é regra, não. Só para facilitar a sua vida. Tá faltando, ó, isso aqui é fundamental, isso aqui é evidente. Aí onde é que tá? Tá na frente. Beleza? Galera, veja aí, né, algumas estruturas típicas que ocorrem na oração principal. Então, quando que você tem certeza, né, do que acontece na oração principal, que você sabe que a outra vai ter função de sujeito, que a outra vai servir como sujeito. Quando na oração principal, na oração que veio antes do que, né, antes da conjunção, você tiver uma construção com verbo de ligação mais predicativo, então é bom, é útil, é conveniente, é certo, é claro, está evidente, está comprovado, né? Você tem ali o é, o está, que são verbos de ligação, o parece, e na frente você tem um predicativo, que é uma qualidade. Tá? Quando isso acontecer na oração principal, você sabe que a outra é subjetiva. Tá? Então olha o exemplo aí. É bom que você compareça à minha festa. O que é bom? Né? Como é que você sabe do que ele está falando? Você tem o é, que é o verbo de ligação, e o bom, que é a característica, mas você não tem o sujeito. Você não tem essa coisa aqui é boa. Isso aqui é bom. Isso. Lembra do isso que a gente acabou de ver aí no slide anterior? Se você não tem esse isso aí, então você não encontra o sujeito. Cadê o sujeito? Está na oração da frente. Beleza? Que você compareça à minha festa funciona como sujeito, por isso que ela vai ser uma oração subjetiva. Tá bom? Quando você tiver na oração principal expressões na voz passiva, quando o sujeito sofre, né, a ação. Então, expressões como essa aí, ó, sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, é sabido, foi anunciado, ficou provado. Galera, o que é que se sabe? O que é que se conta? O que é que se comenta? O que é sabido? O que foi anunciado? O que ficou provado? Você não tem o assunto da frase, você não tem o sujeito. Quando isso acontece na oração principal, onde é que está o sujeito? Na oração da frente. Por isso que ela vai ser subjetiva, né? Olha o exemplo aí. Sabe-se que a Aline não gosta de Pedro. Se você for ali na primeira oração, que está em negrito aí na oração principal, tem o sabe-se apenas. Mas não tem o que você sabe. Cadê o assunto da frase? Está na frente, que a Aline não gosta de Pedro. Beleza? Então a oração da frente é subjetiva. Certo? Quando tiver esses verbos aí, ó, convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer, tá? Olha o exemplo aí. Convém que não se atrase na entrevista. Se você olhar só para o convém, só para esse verbo aí na terceira pessoa, né? Você não tem o sujeito, você não sabe o que é que convém, tá? Onde aparece o que convém? Aqui, ó, isso aqui convém, na frente, né? Que não se atrase na entrevista. Isso daí é o sujeito. Mas como tem verbo, atrase, a gente não pode chamar de sujeito. A gente tem que falar que é uma oração que funciona como sujeito, ou seja, é uma oração subjetiva. Ok? Quando a oração, galera, subordinada substantiva é subjetiva, o verbo da oração principal, o verbo que vem antes ali do que, está sempre na terceira pessoa. A gente não consegue reconhecer o sujeito, tá? Porque se o verbo tiver na primeira pessoa ou na segunda pessoa, você consegue reconhecer o sujeito da oração. Beleza? Aí ela não vai ser subjetiva, se você consegue reconhecer o sujeito. Tá? Então o verbo sempre vai estar na terceira pessoa. Certo. Vimos então aí a oração subjetiva. Ela é a maiorzinha, galera, a gente vê com mais calma, assim, porque tem vários modelos dela, né? Mas todos eles, galera, são fáceis de perceber. É só você não encontrar o sujeito. Você não encontrou o sujeito na oração principal, você só achou um verbo ali, que não dá para perceber pelo verbo. Não dá para perceber quem é o sujeito.
né? Ou um verbo de ligação mais uma característica, não dá para saber quem é que tem aquela característica, pronto. Já sabe que é subjetiva da frente, tá bom? Beleza. Aí chegamos à oração objetiva direta. Ela vai funcionar como um objeto direto, certo? Ela vai exercer essa função. O que é um objeto direto? É aquilo que completa o sentido de um verbo, tá? Sem usar preposição. Quais são as principais preposições? Quais são? Quais são? Cadê o post-it que eu mandei você colar aí com adecom para em? Adecom para em, adecom para em, adecom para em são as principais preposições, tá bom? Sobre aparece bastante também, por, né? Essas palavrinhas que ligam palavras, certo? Quando tiver uma preposição dessas, principalmente o de, que aparece em 90% dos casos, né? Aí você vai ter aqueles outros tipos, que são a objetiva indireta e a completiva nominal, que já a gente chega lá. Quando não tiver conjunção antes do que ali, né? E tiver completando o sentido de um verbo que pede complemento, aí vai ser objetiva direta. Então, olha o exemplo aí. Por exemplo, todos querem sua aprovação no vestibular. Todos é o sujeito, querem é o verbo. Então, Digão, já tem sujeito ali, então não pode ser subjetiva. Não. Aí tem um verbo, querem, que é um verbo transitivo, que pede complemento. Aí na frente vem o complemento, né? A sua aprovação no vestibular. Mas eu poderia escrever igual está embaixo, ó, todos querem que você seja aprovado. Né? Eu poderia escrever dessa forma. Aí nós temos aí uma oração objetiva direta. Ela funciona como o complemento do querem. Né? Você vai lá para o querem e faz a perguntinha. Querem o quê? Aí vem o objeto na frente, que você seja aprovado. Isso daí funciona como complemento do verbo querem. Como não tem preposição antes do que, é um objeto direto. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Beleza? Galera, elas podem ser desenvolvidas, né? E elas são iniciadas dessa maneira aí, ó. Conjunções integrantes que e às vezes o se, né? Então, olha um exemplo com o se aí. A professora verificou se todos os alunos estavam presentes. Qual que é o sujeito da oração principal? A professora, certo? Qual que é o verbo? Verificou. Que perguntinha que você faz para esse verbo aí? Verificou o quê? Né? Verificou o quê? Aí você vai encontrar o objeto. O que ela verificou? Se todos os alunos estavam presentes. Isso daí funciona como complemento do verbo verificou. Como não tem preposição, a decomparar em ali antes, então é um objeto direto. Né? Quando você faz a perguntinha o que para o verbo, o que vem à frente é o objeto direto. Tudo bem? Beleza? Então ela vai ser uma oração objetiva direta. Galera, ela pode ser iniciada também por pronomes indefinidos, né? Como quem, qual, quanto, tá? Às vezes regido de preposição, o que é bem diferente quando tem o caso de baixo ali, ó, do porquê, tá? Então, olha o exemplo aí. O pessoal queria saber quem era o dono do carro importado. Se você ir antes do quem ali, olhar só para a oração principal, qual é o sujeito? De quem que eu estou falando? O pessoal. Qual que é o verbo? Queria saber. É uma locução verbal. Quem quer saber alguma coisa, não é? Eu não posso parar ali, ó. O pessoal queria saber. Se eu parar ali só, não fica sem sentido? Não está faltando um complemento? Você não vai se perguntar assim, queria saber o quê? Né? Então, falta o complemento do verbo. Se falta o complemento do verbo, falta um objeto. Aí é só você ver se tem a decom para em antes do quem. Do que, do qual, ou qualquer palavrinha que estiver ligando ali. Não tem nesse caso, né? Então, objetiva direta. Né? Esse quem era o dono aí é a coisa que o pessoal queria saber. Então, é uma oração objetiva direta porque completa o sentido do verbo. Tá? Olha o de baixo. Alguns advérbios, como quando, onde, porquê, quão, tá? Nas interrogações indiretas. Então, por exemplo, eu não sei por que ela fez isso. Se eu olhar só para a primeira oração, eu não sei. Qual que é o sujeito? Eu, sujeito explícito ali. Qual que é o verbo? Sei, mas tem o não ali junto, né? Não sei, no caso. Quem não sabe algo. Você faz a perguntinha, não sei o quê. Tá faltando a coisa que não sabe, o objeto, tá? O complemento verbal. Qual que é o objeto? O que que ele não sabe? Por que ela fez isso? Então, esse por que ela fez isso é a oração objetiva direta, porque completa o sentido do verbo, tá bom? Ok. Percebam, galera, que nesses casos a gente tem o sujeito, a gente tem o verbo, só falta o complemento do verbo, tá bom? Só falta um negócio que precisa ter para o verbo ter sentido. Ok?
E objetiva indireta? Essa daí, galera, vai ser regida de preposição, né? Vai ter o adecom para in, adecom para in, adecom para in, adecom para in, tá bom? Olha um exemplo com o em aí. Meu pai insiste em meu estudo. Como que eu poderia escrever isso num período composto, né, por duas orações? Meu pai insiste em que eu estude, né? Ou seja, meu pai insiste nisso. Tá vendo que tem um em ali antes do quê? Quando tem preposição, né? Primeiramente, olha para a oração principal. Meu pai insiste. Qual que é o sujeito? Meu pai. Qual que é o verbo? Insiste. Quem insiste, insiste em algo. Pede preposição. Quando o verbo pede preposição, o objeto é indireto, tá? Tem uma preposição ali na frente, então o objeto é indireto. Aí, consequentemente, essa oração vai ser substantiva, objetiva, indireta. Ok? Galera, em alguns casos, essa preposição ela pode estar escondida, elíptica, né? Isso a gente faz muito no dia a dia, na fala principalmente, né? Olha o exemplo que está ali embaixo. Marta não gosta que a chamem de senhora. Tá vendo que tem um D entre parênteses lá embaixo, né? Galera, no dia a dia, a gente não fala Marta não gosta de que a chamem de senhora. Só que você sabe que o verbo gostar pede preposição de, certo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Não é gosta alguma coisa, é gosta de alguma coisa, certo? Então você sabe que é um verbo que pede preposição. Às vezes ela vai estar escondida, às vezes ela não vai aparecer, tá? Mas mesmo assim é uma oração objetiva indireta, porque o verbo ali pede um complemento com preposição, tá bom? Quando o verbo pede um complemento com preposição, a da frente é a objetiva indireta. Tudo bem? Entendi, digas. Então, continuamos. Galera, a outra que pede preposição, a de comparaem, a de comparaem, a de comparaem, a de comparaem. A outra que pede preposição é a completiva nominal, tá? Esta oração, ela vai ter o complemento de um nome e não de um verbo. Quando completar o sentido do verbo com preposição, vai ser objetiva indireta, tá? Quando completar o sentido de um nome, de um substantivo, de um adjetivo, aí vai ser completiva nominal. Exemplo: sentimos orgulho do seu comportamento. Se eu transformar isso num período composto, fica: sentimos orgulho de que você se comportou. Sentimos orgulho disso. Se você olhar para a oração principal, tem o sentimos, que é o verbo. Qual que é o sujeito? Oculto, nós. Nós sentimos. Você reconhece o sujeito. Beleza. Quem sente, sente algo. O que ele sentia? O que nós sentíamos nesse caso? Orgulho. O problema, galera, é que quem sente orgulho de algo ou por algo. Tá? A palavra orgulho pede um complemento com preposição. Tá? Só que a palavra orgulho não é verbo. O verbo é sentimos. Tá? Orgulho é a coisa que a gente sente, um substantivo. Tá? Quando completa o sentido de um nome, de um substantivo ou de um adjetivo, aí ela vai ser completiva nominal. Então, esse de que você se comportou é um complemento nominal, porque completa o sentido da palavra orgulho. E aí, gente, quando você quiser testar aí, para ver se é objetivo indireto ou completiva nominal, que são essas únicas que tem de que, em que tem preposição antes, tenta juntar o de que você se comportou com o sentimos. Vê se dá para completar o sentido do verbo. Né? Olha lá, sentimos de que você se comportou. Tem como? Não. Ou seja, não dá para completar o sentido do verbo, ou seja, não é objetivo indireto, tá? É diferente dessa aqui, ó, gente, dessa anterior, que você fala assim: meu pai insiste em que eu estude. Tá bem no meio do slide. Meu pai insiste em que eu estude. O em que está completando o sentido do insiste. Insiste em que, ou seja, completa o sentido de um verbo. Por isso que ela é objetiva indireta. Agora aqui, o de que não completa o sentido do sentimos. Ele completa o sentido de orgulho. Tá? O que completa o sentido do verbo aí é orgulho. E o de que você se comportou completa o sentido da palavra orgulho, que é um substantivo. Então é um complemento nominal. Por isso que essa oração aí de que você se comportou é substantiva completiva nominal. Beleza? Continuando. Galera, a penúltima é a predicativa. Esta oração, ela vai servir como se fosse o predicado do sujeito da oração principal. Desculpa, o predicativo do sujeito da oração principal. Galera, o que é um predicativo? Vocês lembram? Predicativo é uma qualidade, uma característica. Né? Para ter um predicativo, galera, geralmente tem um sujeito, depois um verbo de ligação e depois o predicativo, né? Que é o primeiro exemplo aí, olha lá, o por exemplo. Nosso desejo era a sua desistência.
Aí nós temos um período simples, só com verbo, só o era. O nosso desejo é o sujeito, era, verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar-se. E sua desistência caracteriza o nosso desejo. Então, seria o predicativo do sujeito. Toda vez que você tiver sujeito e verbo de ligação, o que veio à frente é predicativo do sujeito, tá? Se eu transformar este período simples num período composto, fica: nosso desejo era que ele desistisse. Aí você vai lá e separa no quê? Separa no quê? Olha só para a oração principal. Na oração principal, você tem nosso desejo, que é o sujeito. É de quem eu vou afirmar ou do que eu vou afirmar alguma coisa. Eu vou afirmar alguma coisa sobre o nosso desejo, certo? Isso aí é o sujeito. Aí vem o era, que é o verbo de ligação. Verbo ser. Então, o que veio à frente ali, que ele desistisse, funciona como predicativo, tá? Funciona como predicativo, beleza? Por isso que eu vou falar que essa oração, que ele desistisse, é uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Para saber isso, galera, para saber isso, basta olhar para a primeira oração, para a oração principal, que veio antes do que, e ver se tem sujeito e verbo de ligação. Se tiver nesta ordem, sujeito e verbo de ligação, a da frente é predicativa. Ok? Galera, percebam aí, tem uma observação, né? Que em alguns casos pode aparecer a preposição de, né? Que a gente chama de preposição expletiva, tá? E o que é uma situação expletiva? É quando ela é para realçar, tá? Na verdade, assim, se você for pensar na gramática formal, ela não está certa, ela não precisaria estar aí. As pessoas colocam para dar realce a alguma coisa, tá? Que é esse caso aí de baixo, ó. A impressão é de que não fui bem na prova. Se você olhar só para a primeira oração, a impressão é o sujeito, é o verbo de ligação, certo? O que vem à frente é predicativo, tá? Então vai ser uma oração predicativa o que vem à frente. Porque você tem o sujeito, a impressão, você tem o verbo de ligação. Acontece que eles colocaram um D ali, ó. Em vez de usar somente a impressão é que eu não fui bem na prova, colocou um D. Mas esse D não é obrigatório. Tá? Esse D é uma partícula expletiva, uma preposição expletiva que está sobrando. Na verdade, ele é só para dar realce. Tá? Isso pode acontecer na nossa língua também. Nossa língua, né, gente? Nossa língua portuguesa é maravilhosa. Ela é cheia de possibilidades. O que faz você ter que estudar um monte de regra. Digamos. Galera, e aí chegamos à nossa bendita, amada, idolatrada, oração subordinada substantiva apositiva, que funciona como um aposto. Galera, o aposto ele serve para explicar algo, tá? O aposto ele serve para explicar alguma coisa, tá? Que veio antes. Então, olha o primeiro exemplo aí. Por exemplo ali. Fernanda tinha um grande sonho, a chegada do dia de seu casamento. Qual que é o sujeito? Fernanda. Qual que é o verbo? Tinha. A Fernanda tinha o quê? Um grande sonho. Mas que sonho é esse? A chegada do dia do seu casamento. Isso que está na frente, em negrito aí, na frente dos dois pontos, a gente chama de aposto, como está escrito aqui embaixo. Ó. A gente chama de aposto. Por que a gente chama de aposto? Porque ele explica uma palavra que veio antes. A chegada do dia do seu casamento é o que da Fernanda? É o sonho, não é? Então, como o que veio depois dos dois pontos explica uma palavra que veio antes, né, para quem está lendo ficar sabendo melhor, né, do que se trata, então a gente tem aí um aposto. Se eu reescrever esta frase aí em duas, né, fazer um período composto, vai funcionar da mesma forma. Olha lá o final ali. Fernanda tinha um grande sonho, que o dia do seu casamento chegasse. Digam, a chegada do dia do seu casamento e que o dia do casamento chegasse não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas tem um pouquinho de diferença na forma de escrever. Por quê? Tem o que é conjunção, e tem o chegasse, que é verbo. Então, nós temos aí uma oração, tá? Quando nós temos uma frase verbal, a gente chama isso de oração. Como é uma oração, eu não posso simplesmente chamar de aposto, porque aposto não tem verbo. Tá? Aposto não tem verbo. Então, eu tenho que falar que é uma oração que funciona como aposto. Tá? Ou seja, é uma oração apositiva. Digam, é só eu lembrar que tem dois pontos? Não, não é só isso. Você tem de ver se o que está depois dos dois pontos explica uma palavra que veio antes dos dois pontos. Né? Então, que o dia do seu casamento chegasse explica o sonho? Explica o termo que veio antes? Então, beleza. Então, essa oração é apositiva.
Beleza? Tomem cuidado, galera, porque tem questões que todas elas têm 2 pontos, mas só uma é a positiva, tá? Porque os 2 pontos foram usados ali para outros motivos. Introduzir uma fala, introduzir um pensamento, que não era para explicar um termo que veio anteriormente, tá? Então, só vai ser a positiva quando o que vier depois dos 2 pontos explica um termo que veio antes, ok? Beleza. Galera, espero que tenham compreendido, né? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você aí. Como é um assunto mais complexo, a gente precisa ver várias vezes mesmo e revisar, revisar, revisar até esses nomes todos entrarem na sua cabeça. Beleza? Então é isso. Até o plantão, a gente conversa um pouquinho, vocês tirem dúvidas, participem dos plantões, tá, galera? Não deixem os professores falando sozinho, participem, conversem, tirem dúvidas, perguntem, tá? Para não sofrer depois. Ok, gente? Então é isso. Até a próxima aula. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.